Meu nome é Isabela Silva Morim, eu tenho 28 anos, sou autônoma. Eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha uns 12, 13 anos, porque minha mãe começou a vir na igreja e trazia, né, eu e a minha irmã. E quando a gente chegou na igreja, a gente vinha por vir. Nessa fase de 17, 18 anos, eu arrumei um namorado, eu ficava mais na casa dele do que na casa da minha mãe. E durante uns 2 anos, estava tudo certo. Parecia que estava tudo bem, que eu tinha encontrado meu príncipe. Só que aí, depois disso, a gente começou a distanciar. Começou a esfriar o relacionamento. E depois de um tempo, eu comecei a descobrir que ele estava me traindo. Comecei a descobrir várias traições e eu não tinha força para terminar. E aquilo foi me entristecendo, como se tivesse roubado a minha vida. E eu comecei a tomar antidepressivo. Comecei a fazer tratamento com psiquiatra. Fiquei afastada do trabalho. Ficava vários dias sem comer, cheguei a ficar 1 semana sem comer, ficava trancada dentro de um quarto escuro, tudo fechado, janela fechada, cortina fechada, a porta fechada, não conversava com ninguém, não aceitava ninguém falar nada. Todas as vezes que alguém tentava se aproximar de mim, eu afastava essa pessoa, eu queria ficar sozinha, não conversava com ninguém, só chorava, a minha vida era só chorar. Tranquei a faculdade, eu não conseguia estudar, então assim, foi o meu fundo de poço. Eu não tinha mais expectativa de vida. Para mim, eu só queria acabar com aquilo ali, com aquele pesadelo que tinha acontecido. Para mim, eu queria acordar e descobrir que eu tinha passado um pesadelo e pronto, ter minha vida de volta. E aí chegou num ponto de eu querer suicidar. Eu comecei a pensar em suicídio. Algumas vezes eu até pesquisei na internet como suicidar. Até que chegou um ponto que eu coloquei um cinto no meu pescoço. Só que eu não tive coragem. Quando eu coloquei o cinto, eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Que mesmo que eu não tinha tido encontro com Deus, eu lembrei da palavra. Eu lembrei que se eu suicidasse, eu iria para o inferno. Para onde iria a minha alma depois daquilo ali? Que o sofrimento seria maior do que aquele que eu estava passando. Então, eu pedi a Deus perdão e comecei a buscar. Comecei a pedir a Deus para me dar força para terminar aquele relacionamento, para voltar para a presença dele e nunca mais sair. Para pedir a Deus para mudar realmente a minha vida, me curar da depressão, meu cabelo caía. Eu sentia o cheiro da comida, eu vomitava. Eu não conseguia nem comer. Então, teve um dia que eu não aguentava mais mesmo, assim, ou eu morria ou eu voltava para Jesus. Aí eu estava na casa desse meu ex-namorado e eu juntei tudo que era meu que estava na casa dele e fui embora para a casa da minha mãe. Terminei o relacionamento com ele e voltei para a casa da minha mãe. Assim que eu voltei para a casa da minha mãe, eu procurei a igreja. Eu comecei a participar das reuniões de libertação, comecei a ser acompanhada, né? E passar por todo o processo. E foi a partir do momento que eu tive um encontro com Deus que a minha vida começou a mudar, que eu perdoei os meus pais. Comecei a ter outro convívio com meus pais, com a minha família. E a partir daí eu comecei a buscar mais de Deus, porque eu vi que Deus tinha transformado a minha vida. Uns 2 meses que eu já estava frequentando as reuniões, eu não tinha mais a depressão, não tomava mais remédio para dormir, não tomava remédio para depressão. Nunca mais eu tive depressão. Não tinha nada mais que fosse mais precioso para mim do que receber o Espírito Santo, do que ter a presença de Deus. Os meus olhos se abriram e eu enxerguei que eu precisava do Espírito Santo para me manter, para manter isso dentro de mim, para eu me manter bem. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria servir esse Deus, porque tudo que Deus tinha feito por mim, que Ele não permitiu que eu morresse, por mais que eu estivesse afastada dEle, Ele esteve ali a todo tempo comigo. E eu não tinha outra forma de retribuir isso, a não ser servi-lo. Eu tinha isso dentro de mim, eu comecei a carregar esse desejo de servir Ele dentro de mim, até que um dia eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi a maior alegria da minha vida. Assim, todos os meus medos acabaram. Eu lembro que eu tinha feito um voto para receber o Espírito Santo. E aí, o pastor chamou a gente para fazer oração em cima do altar, né? Para cumprir o nosso voto e fez a busca do Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo naquele momento. E a minha vontade era de sair na rua assim, falando de Jesus para todas as pessoas.
porque a alegria que estava dentro de mim, eu queria passar aquela alegria, aquele espírito para as pessoas. Eu queria passar o que eu tinha recebido, dar o que eu recebi para aquelas pessoas. E aí eu vi que nada mais podia preencher o vazio do Espírito Santo dentro de mim. Que não seria um relacionamento, não seria um sonho, nada. Não tem nenhum sonho que é maior do que o Espírito Santo, que é manter o Espírito Santo dentro de mim. Ele trouxe equilíbrio para a minha vida, força. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por situações difíceis, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu sofri. Dentro de mim eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu chego à noite, eu durmo. Eu chego na minha casa, eu tenho prazer de estar com a minha família. Eu tenho prazer de conversar com a minha mãe. Eu tenho prazer de conversar com meu pai. Meu pai me liga, pergunta como que eu tô. Meu relacionamento com meu pai é outro. O que eu nunca tinha tido na minha infância com os meus pais, eu tenho hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive um encontro com Deus. Então, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, toda a minha vida mudou. Deus mudou a minha história, realizou os meus sonhos de criança. Tudo que eu não tinha tido, Deus fez na minha vida. E eu percebi que eu não precisava de mais nada, só do Espírito Santo.